Olá, povo de Deus! Bem-vindo ao canal Conhecendo o Cristianismo. Vamos ao nosso 16º de 24 temas desse primeiro ciclo de estudos de doutrinas básicas do cristianismo, com o estudo sobre perdão. A proposta é ter estudos de 20 minutos e depois você se aprofunda com outros ótimos estudos e sermões mais demorados existentes no YouTube. Os nossos estudos são apenas para você entender o mínimo das doutrinas cristãs. Se você gosta dos nossos estudos, fique à vontade para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa e com quem você acha que o estudo pode ajudar. Você já sabe como fazer essas coisas. Eu sou William Pereira, apenas um cristão cumprindo o seu chamado. Quando estamos dispostos sinceramente a buscar a presença de Deus e crescer no conhecimento da sua vontade, somos impactados por uma nova necessidade de mudar as nossas atitudes, esquecendo do modo como agiríamos com a nossa velha natureza para revelarmos a imagem de um novo ser transformado que reflete o caráter do próprio Deus. Uma dessas novas mudanças que temos que apresentar nas nossas vidas é a capacidade de perdoar. E isso não é fácil. Na verdade, nada na vida cristã é fácil, e se alguém te vendeu uma ideia de que ao se tornar um cristão, a vida seria um mar de tranquilidade cheio de bênçãos materiais, sem dor, sem sofrimento, sem tribulações, foi um grande mentiroso. Palavras mal pronunciadas em um momento inadequado, ou mesmo sem a intenção de ofender alguém, são como fibras da flor dente de leão, levadas pelo vento. Não voltam mais. Não se consegue reuni-las novamente. Não se pode engolir as palavras já ditas e trazê-las de volta e tapar a boca para que não saiam. Já foi? Já era. O mesmo se aplica a atitudes erradas, ofensivas, sejam atos ou palavras. Uma vez praticadas, uma vez ditas, não voltam atrás, não dá para simplesmente desfazer. Está feito e o tempo as sacramenta, as concretiza. Então, o que nos resta é o arrependimento, o reconhecimento do erro e o pedir perdão. O autor da vida nos ensinou a vida como ela é quando ensinou que no mundo teríamos aflições. Mas o nosso tema agora não é sobre o sofrimento. Sobre isso, trataremos em outro estudo. O que queremos abordar aqui é o que faremos quando algum sofrimento for causado por uma atitude ou uma fala maldosa de alguma pessoa, seja ela do seu círculo familiar, da igreja, do trabalho, do lazer ou de seus grupos de amigos, ou mesmo de alguém totalmente desconhecido. A inclinação natural da nossa carne é revidar. É o bateu, levou. Ou, se não der para bater na hora, é planejar a desforra, de modo que aquela ofensa não fique impune. Mas isso não é mais algo que se aplica a nós que fomos transformados em filhos de Deus, em seres espirituais que ainda vivemos por mais algum tempo em um corpo mortal e que não deve mais satisfazer os desejos e as vontades da carne. Já falei que não é fácil. Por isso mesmo, enquanto cristãos, temos que vigiar constantemente as nossas atitudes e as nossas palavras, para que não nos tornemos ofensores de quem quer que seja, pois devemos viver em paz com todos, enquanto isso depender de nós. Diante das ofensas, cada pessoa tem opções diferentes, seja em que nível for. As duas opções básicas e primordiais são revidar ou perdoar. É preciso escolher qual delas eu vou aplicar a cada caso, lembrando sempre que cada escolha tem as suas consequências e isso vale para tudo nessa vida. E Deus não vai escolher por você. A escolha será sua e o conviver com as consequências dela também, pois Deus não vai livrar você das consequências das suas escolhas erradas. No máximo, se você estiver em comunhão com Ele, o Espírito Santo falará ao seu coração, indicando o caminho certo a escolher. E você pode dar atenção à voz do Espírito, ou pode até ignorá-la. A decisão, ao final,
será sempre sua. E se você tomar uma decisão ignorando o que o Espírito falou ao seu coração, não espere, como já dito, que Deus o livre das consequências que vão recair sobre a sua vida. Mas o que a palavra de Deus nos ensina quanto ao perdão? Só umas coisinhas muito básicas, uma em relação ao perdão que recebemos de Deus e outra em relação ao perdão ao próximo. Vou citar alguns textos sobre perdão. Dê um pause, vá ler e depois volte. Crer no perdão oferecido por Deus faz parte de vivermos no temor do Senhor. Veja Salmos 130, 3 e 4, que eu vou ler. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejais temido. E Deus definiu o caminho para o perdão, a partir de Jesus Cristo. Só por meio dele é que podemos alcançar o perdão de Deus. Em relação ao perdão ao próximo, veja como Jesus comparou o reino de Deus na alegoria que ele contou aos discípulos ao responder à pergunta de Pedro sobre quantas vezes e como se deve perdoar. Leia Mateus 18, 21 a 35. Já leu? Então vamos em frente. Esse texto nos mostra que além de não existir um limite, não existe também uma gradação no tamanho da ofensa. Grande ou pequena, não importa. O perdão tem que ser concedido. Quando Pedro perguntou quantas vezes ele deveria perdoar, a resposta de Cristo foi emblemática: 70 vezes 7. Seria então um limite para perdoar de 490 vezes? E então, na 491ª ofensa, já não se teria que perdoar? Claro que não. O que Jesus ensinou é que ninguém consegue contar quantas vezes já perdoou alguém. E por isso, foi uma maneira lúdica de ensinar que não existe um limite para o perdão. Qualquer pessoa pode perdoar, pois todos os homens estão debaixo do que chamamos de graça comum. O perdão não é uma exclusividade dos cristãos, mas para esses, uma obrigação. Na sociedade hedonista em que vivemos, onde cada um só quer saber dos seus direitos e dos seus prazeres, somos instados a revidar e a devolver o mal com o mal, a tentar fazer pior do que aquilo que fomos vítimas. Queremos levar a vingança ao último nível possível. E nos esquecemos que toda e qualquer vingança pertence a Deus, como lemos em Romanos 12, 19, que diz: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Dar lugar à ira de Deus é reconhecer a ofensa que você recebeu, sabendo, no entanto, que quem vai vingar não é você, é Deus. E a vingança dele é muito mais eficaz do que qualquer planejamento seu, e pode ser completamente diferente do que você imaginava. Oferecer perdão não é para os fracos. Só os fortes perdoam. Somente uma pessoa forte é capaz de aceitar uma humilhação, uma vergonha, uma ofensa, uma violência e, mesmo assim, estar disposto a oferecer a outra face. Quando eu falo de uma pessoa forte, estou me referindo a uma pessoa fortalecida pelo Senhor e não alguém que tenha força em si mesmo. Uma coisa que você precisa saber e não pode ignorar: o perdão concedido não é para o bem do outro, é para o seu próprio bem. É para que você se sinta mais próximo de Deus, mais conectado com a vida proposta por Cristo e sendo um verdadeiro imitador de Cristo. Quem perdoa recebe os efeitos secundários que o perdão concedido traz. Não perdoar é pecado. E é tão grave que o próprio Jesus ensinou que se não perdoarmos o nosso próximo, não seremos perdoados por Deus, conforme Mateus 6, 14 e 15, que nos diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens, tampouco vosso Pai perdoará as ofensas. A coisa é séria. Para um cristão, não perdoar
é ser igual à maioria que vive sem Deus no mundo, é se nivelar por baixo, é não refletir o caráter e o amor de Deus na vida das pessoas, sejam elas crentes ou não. Para um cristão, a relação de causa e efeito, ou causa e consequência, entre receber uma ofensa e oferecer o perdão, deveria ser: recebi uma ofensa, causa, então eu dou o perdão, efeito. Não tem coisa mais impactante para a sua vida do que sentir a paz que se tem quando se oferece perdão, mesmo a quem não merece. Quando essa relação não se manifesta, a vida espiritual degringola e deixamos de nos parecer com Cristo. E essa relação de causa e efeito praticada no mundo, ou seja, recebi uma ofensa, vou revidar ou não perdoar, tem efeitos secundários destrutivos que atingem mais quem não perdoa do que aquele que deveria ser perdoado. Crente que não perdoa tem alguns efeitos ou problemas graves. Não apresenta um bom testemunho do Evangelho do amor ensinado por Cristo, acumula raízes de amargura no coração que só vão lhe trazer sofrimento e, pior, demonstra que não passou por uma verdadeira transformação de vida, que o arrependimento e a conversão provocam, colocando em dúvida se é de fato um filho de Deus. Se você se diz crente e não perdoa, não pode apresentar um bom testemunho. Então, você é pedra de tropeço e Deus pode cobrar de você o sangue de alguém que não encontrou motivo para crer em Deus e ser diferente por causa do seu incipiente ou ruim testemunho. Acumular raízes de amargura é uma das piores coisas que pode ocorrer na vida cotidiana de um cristão. Primeiro, porque você afasta a paz de Deus que deve ser contínua nas nossas vidas, independentemente das circunstâncias que vivemos. Segundo, porque essas raízes contaminam o seu coração e a sua mente e o seu corpo começa a somatizar dores, doenças, tristezas e depressões. Você vai ao médico e ele não encontra nenhum motivo físico que justifique essas coisas, porque você estará doente da alma. E dores na alma, nem psicólogo consegue ajudar, enquanto você não se dispor a receber o tratamento de Deus e se livrar dessas amarras. E para receber o tratamento de Deus, Ele precisa ver em você um coração humilde e contrito, disposto a abandonar o pecado da rebeldia em não perdoar. Sem isso, a sua cura não virá. Eu e você fomos perdoados por Deus, mesmo sem merecermos. Então, retribuir esse gesto a outras pessoas que nos ofendem é ser imitador de Deus e de Cristo. Só quem perdoa tem o privilégio de sentir a paz de Deus no coração e dormir uma noite tranquila e agradável de descanso, sem ficar remoendo uma dor emocional e planejando como se vingar, perdendo o sono e curtindo uma insônia destrutiva que torna a noite interminável. E quem perdoa ainda tem um outro benefício fantástico: colocar brasas vivas ou brasas de fogo na cabeça de quem te ofendeu. É claro que quando o apóstolo Paulo afirmou isso, ele não estava se referindo a brasas de verdade. Era uma metáfora sensacional. Veja o texto de Romanos 12, 17 a 21. Leia e retorne. É nesse momento que se vê a diferença na relação causa e efeito, no gesto do perdão que atinge quem ofendeu. O recebimento do perdão tem o efeito de colocar brasas na mente da pessoa ofensora. Colocar brasas vivas ou brasas de fogo na mente de alguém, dependendo da tradução, é colocar na mente dessa pessoa um constrangimento, um paradoxo, uma perda de rumo sem saber o que pensar sobre você. É deixar a pessoa perplexa sem entender por que você o está perdoando e não está revidando o mal com o mal. É ficar pensando sobre por que você está agindo daquela forma. É entender que você é melhor do que ele ou ela e que você está em outro patamar de vida, o patamar de Cristo. O perdão não é uma via ou estrada de mão dupla, ou seja,
algo que age necessariamente em dois sentidos, um de ida e outro de volta. Ou seja, você perdoa e não pode esperar que o retorno, se houver, se dê na mesma forma e intensidade, ou mesmo se vai ocorrer. O perdão é normalmente uma via de uma estrada de sentido único, em uma via, em uma só direção, de você para o outro. O perdão pode ser lançado a partir de quem ofendeu, reconhecendo o erro e pedindo perdão, ou de quem foi ofendido, que oferece o perdão, mesmo que a outra parte não tenha pedido. Então, enquanto cristão, o perdão depende sempre de você, seja na iniciativa de pedir perdão por estar errado com alguém ou de oferecer perdão a quem te ofendeu. É certo que é maravilhoso quando a segunda mão se manifesta com sinceridade, ou seja, quando a pessoa que ofendeu aceita o perdão e se manifesta quanto a isso, mostrando o seu arrependimento. Daí, temos a bênção da reconciliação, da comunhão, do aconchegar de corações. Mas não se importe se a pessoa ofensora não aceitar o perdão, ou até aceitar, mas não se manifestar, ou não manifestar arrependimento. Entenda que o arrependimento vem de um coração tratado pelo Espírito. E se a pessoa perdoada aceita o perdão, mas não se arrepende do seu ato, entenda que essa pessoa ainda está no domínio da carne e não do Espírito, e o orgulho ainda é altivo em seu coração. Mas creia que uma janela foi aberta para que essa pessoa seja alcançada por Deus, pois a sua atitude vai impactar a vida dela como uma semente que foi plantada. Essa semente vai crescer e vai incomodar aquela vida, e se ela for uma pessoa predestinada, você terá a responsabilidade no processo de crescimento dessa pessoa no conhecimento da palavra de Deus. Se você for o ofensor e pedir perdão e a outra parte não te perdoar, ore por ela e peça a Deus que lhe dê o entendimento e aceite que o seu pedido sincero, fruto do arrependimento, e fique em paz. Você terá feito a sua parte. Mas não se pode ignorar que, em casos raros, o ofensor arrependido tenta reparar o dano e até pode pedir perdão. Mas isso acontecendo ou não, você estará em paz e não há bênção maior do que ter a paz de Deus nessa vida. Não posso encerrar sem fazer uma menção final, e é sobre pessoas que não se perdoam a si mesmos. Tem muita gente que comete um erro na vida que traz algumas consequências muito difíceis de suportar. Já falei em outros estudos que Deus não nos livra das consequências de nossas escolhas erradas. Há um preço a pagar por não ouvirmos a voz de Deus e tomarmos decisões que não estavam dentro da vontade de Deus. Mas acredite, isso não é o fim. Para isso existe o arrependimento. É muito provável que não seja mais possível consertar a situação que amarga a sua vida. Mas é pela confissão, pelo reconhecimento do erro e o pedir perdão a Deus por ter sido rebelde em sua escolha, é que você vai poder desfrutar não apenas do perdão de Deus, mas na possibilidade de se perdoar, e isso é essencial para que você aprume a sua vida e não viva de ansiedade em ansiedade, de tristeza em tristeza por algo que você perdeu. Se você vive em uma realidade dessa, é hora de olhar para o alvo à sua frente. É se colocar nas mãos do Pai Cuidador, sabendo que Ele tem o melhor para você e que Ele tem a cura para a dor na sua alma. Mas é preciso aceitar o perdão de Deus e se perdoar, aceitar as suas perdas e confiar que Deus tem planos para restaurar a sua vida, muito provavelmente de uma forma muito diferente do que você imagina. E então, se for o seu caso, saia dessa frustração e ansiedade e confie em Deus, porque Ele certamente tem planos muito bons para a sua vida. Ficamos por aqui. No nosso e-book Cristianismo para o século XXI, que estará disponível na Amazon, há muito mais sobre esse e outros temas que, por causa do tempo limitado aqui, não é possível abordar tudo o que é necessário. Se desejar,
Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ser avisado do próximo vídeo e compartilhe o vídeo e o estudo com outras pessoas e até para aquelas que você deseja evangelizar. Nos veremos no próximo vídeo com estudo sobre a intimidade com Deus. Não perca! Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um grande abraço.